gente! Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Que saudade que eu tô de vocês. Gente, aqui mais uma aula com o professor Theo, ok? A gente vai trabalhar hoje as diferenciações, né, do sistema reprodutor ou da reprodução dos mamíferos. Nós vamos conhecer os três grupos de classificação de desenvolvimento embrionário dos mamíferos, ok, gente? Então se senta aí, se aproxima na poltrona que vai dar tudo certo, maravilha? Essa aula é curtinha, super interessante, então se ajeita aí no sofá que vai dar tudo bom, maravilha? Então deixa eu só dar uma checada se está tudo gravando direitinho e ok, vamos que vamos. Pessoal, para início de conversa, os mamíferos eles possuem fecundação interna, beleza? Isso daí foi uma grande vantagem evolucionista, uma vez que você não depende mais de condições ambientais para que possa ocorrer a fecundação. Uma vez que, por exemplo, anfíbios, para poder ter uma fecundação, peixe, para ter fecundação tem que ter água, né? Então, no nosso caso, não. Nós agora, nossa fecundação ela é interna, dentro do nosso próprio organismo. Então, o nosso próprio corpo já provê as condições ideais para a fecundação e para o desenvolvimento dos embriões. A gente já viu na nossa aula anterior os folhetos germinativos, né? Quais são a questão da formação da glástula, da blástula, o que é a mórula, zigoto e tudo mais. A gente viu os gametas, sistema reprodutor masculino, feminino, e agora a gente vai caminhar dentro do processo dos mamíferos, beleza? Pessoal, de maneira geral, ok? Os mamíferos, eles apresentam, de forma geral, eles apresentam a capacidade de alimentar os seus filhos por meio de secreções do próprio corpo, o leite. Então, eles mamam, eles retiram o leite dos seus progenitores. Então, daí vem o nome da nossa classe, né? Os mamíferos, né? Desculpa, família, né? Os mamíferos, tá? Então, vamos lá. Para começar, vamos iniciar aqui com os nossos queridos prototérios, beleza? Nos slides anteriores aqui, eles trazem algumas observações, que nós temos aí algumas diferenciações nos processos de gestação, beleza? Existem alguns animais, alguns mamíferos, que os indivíduos ficam pouco tempo no útero e eles nascem muito prematuros e então se desenvolvem, como os marsupiais. E de forma geral, quanto maior o mamífero, menos filhotes ele gera dentro do seu útero, beleza? Como exemplo aqui eu tenho um elefante que ele leva quase 24 meses, né, para poder fazer a gestação de um único filho. E nós temos aqui um rato, onde ele, em uma única gestação de 3 meses, ele consegue gerar aí quase uma dúzia de filhotes, né, rapidão, ok? Então vamos começar aqui, os prototérios. Pessoal, prototérios, a palavra proto vem de primitivo e térios vem de gestação. Então, eles têm uma gestação primitiva, ou seja, mamíferos que botam ovos. Olha que bonitinho, hein? Professor, um mamífero que bota ovo? Sim, mamífero que bota ovo. Ele tem a fecundação interna, mas quando ele põe o filho, ele tem um ovo, uma casca membranosa, não é uma casca rígida calcária como dos répteis ou das aves, ok? É uma casca membranosa que fica lá, que vai gerar, que vai fazer a gestação pelo lado de fora, beleza? Os exemplos desses camaradas são justamente quem? O ornitorrinco e a equidna, ok? O ornitorrinco, gente, ele é muito interessante, ele é um animal que intriga muito os pesquisadores, porque, veja só, ele tem corpo de castor, pés de pato e bico de pato. E é um mamífero que bota ovo e que é venenoso. O ornitorrinco, aqui a fotozinha de uma mamãe ornitorrinco com os ovinhos dela, mas na pata traseira desses animais, eles apresentam um esporão, tá? Um ferrão venenoso,
que ele secreta uma toxina que causa dor crônica, né? É uma curiosidadezinha interessante. Professor, por que o senhor está falando com tanta empolgação do ornitorrinco? Porque isso daí demonstra a nosso vínculo evolucionista com os répteis. Sim, muita gente acha, por causa do cladograma evolucionista, né? Nós temos aqui anfíbios, aliás, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, muita gente pensa que a classe dos mamíferos ramificou-se das aves. Não, ramificamos dos répteis. Então, nós temos características de escamas queratinizadas. Sim, escamas queratinizadas. Se você pegar um microscópio, você vai ver que nós temos uma pele escamosa, né, com placas de queratina. Nosso corpo ele é queratinizado, assim como se fosse escamas de répteis. Temos dentes, coisa que a ave não tem, mas porém répteis têm, né, a presença dos dentes. E olha só, o ornitorrinco, ele apresenta aí ovos, né? Então é bem semelhante. Nós temos os metatérios, ok? Professor, o que são os metatérios? São justamente os marsupiais que eu já tinha comentado com vocês. Os marsupiais, pessoal, são aqueles que se desenvolvem em marsúpios. Eles têm uma gestação placentária extremamente curta, daí eles nascem, por exemplo, a mamãe canguru, ela lambe da sua genitália até a entrada do marsúpio. Então, quando o bebê ele nasce, ele vai se arrastando por aquela linha de saliva que ela fez até entrar no marsúpio. E dentro da bolsa marsupial é que ele vai encontrar as mamas, né, da mamãe canguru ou da mamãe gambá ou da mamãe koala, né? Para quem não lembra, eu criei aqui um gambazinho, e ele se desenvolveu bacana, porém ele não resistiu muito tempo. Por quê, professor? Porque apesar de todo o meu cuidado, etc., eu não tive a atenção em mantê-lo aquecido, coisa que metatérios precisam no início da vida. Eles não têm ainda a capacidade de manter a própria temperatura. Então ele sobreviveu uns 2 meses comigo, uns 2, 3 meses mais ou menos, mas se não fosse por mim, ele não teria durado nem mais um dia no ambiente natural, né? A mãe dele foi morta, né, por cães lá no sítio dos meus pais, e aí eu achei ele lá se arrastando pelo chão, trouxe para casa, cuidei, ele cresceu bacana, mas quando começaram as chuvas, a temperatura, ele acabou não resistindo, ok? Então, alguns exemplos aqui de metatérios, né, de marsupiais. Nós temos aqui o canguruzinho, olha aí o canguru aqui dentro, não está dando para ver a bolsinha dele aqui, e o gambá, o timbu, né, nós temos aí a presença, o caçaco, né, também conhecido, nós temos aí, eles ficam aqui, e quando eles ficam muito grandes para ficarem dentro da bolsinha, eles ficam grudados no pelo da mãe, eles se agarram no pelo da mãe, e ela leva ele nas costas para tudo que é canto, beleza? E chegamos nos eutérios, ou melhor falando, nos placentários. Os placentários, pessoal, são justamente, olha o nome, né? Aqueles que se desenvolvem em placentas, ou melhor dizendo, dentro dos corpos da mãe, né? Eles são fecundados lá dentro, lá nas trompas de Falópio, né? O óvulo, o zigoto, ele corre até o útero e lá dentro os anexos embrionários se formam. Lembra que nós falamos isso na nossa aula anterior. Nós temos ali a formação da placenta, a formação do cordão umbilical, que é por onde o animal ele vai receber os nutrientes da mãe, beleza? E nós temos várias classes de placentários, né? Nós temos aqui o nosso cachorrinho, gatinho, os próprios seres humanos, né? Nós temos aí os camaradas que se desenvolvem. Aí nós temos as ordens dos placentários, né? Nós temos os insetívoros, como as toupeiros, ouriços, mussaranhos, os quiropteras, né? Que são os morcegos, os primatas, né? Que são justamente a ordem a qual nós pertencemos. Nós temos o gorilinha ali, né? Que eles também carregam o bebê dentro do corpo deles, e eles têm um tratamento muito semelhante com os seres humanos. Observa aqui um gorilinha brincando com seu filho, e aqui um outro gorilão brincando com o seu filho aqui. Perceba como somos muito mais cuidadosos com os nossos filhos do que os animais, não é verdade? Temos o edentata, né, que são justamente os mamíferos sem dentes, como a preguiça, como o tatu e também como o tamanduá.
os logomorfas, que são os coelhos e lebres, os rodentes, que são os roedores, como esquilos e capivaras, os cetáceos, como as baleias, e também como os golfinhos. Temos os carnívoros, que são as lontras, né? Temos lontra, temos os cachorros, temos gato, tem hiena, né? Tem urso, etc. E os proboscídeos, né? Esse nome probóscide é alongamento da face. Então são animais que têm uma grande extensão da face, que utiliza até para obter alimento, né? Como no caso dos elefantes, né? Temos os sirênias, que tem um corpo como de peixe, por isso o nome sirênias, que lembra sereias, né? O psidodáctila, né? Que são justamente os que possuem dedos ímpares, ou seja, 3 dedos, né? Apenas, são os que são ramificados em 3 dedos. Ah, professor, mas um jumento ele só tem uma casca. Mas debaixo daquela casca você vai ter 3 segmentos de dedos ali, ósseos, né? E o ariodáctila, né? Que vão apresentar apenas 2, né? Então são 2 dedinhos ali, 2 ou 4, né? Que são 4 dedinhos ali se formando, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, para vocês saberem diferenciar as características, diferenciar as características reprodutivas dos mamíferos, né? E também dos seus desenvolvimentos, ok? Então, um grande beijo, um excelente dia para você, uma boa quarentena para você também aí, um grande abraço e fica com Deus, beleza? Valeu, minha gente!